O que aconteceria se as pessoas resolvessem se relacionar com outras pessoas apenas quando se sentissem maduras o suficiente, estivessem bem resolvidas consigo mesmas e sentissem que encontraram a pessoa que faz sentido para construir algo junto com ela? Eu sou Carlos Oliveira e esse é o canal Espelho Meu, porque eu acredito que todos nós somos espelhos uns dos outros. E eu espero que essa conversa gere crescimento entre nós. Eu estava refletindo a respeito de relacionamento, até por coisas que eu ouvi nos conteúdos que eu estava assistindo. E nós vamos concordar que relacionamento é um degrau da vida humana que parece que nunca se normaliza, porque dentre tantos tipos de relacionamentos, as pessoas enfrentam todos os tipos de desafios e travam lutas que às vezes demora toda uma vida para tentar fazer com que um relacionamento permaneça e gere a felicidade tão almejada pelas pessoas. Mas eu percebo que não só em relacionamento afetivo, como em todas as relações, principalmente em relações familiares, há essa necessidade histórica de manter aquela construção e também de tentar criar essa construção familiar, afetiva, para que a gente sinta que está seguindo o script que a gente aprendeu que deve ser seguido. Mas o que aconteceria se as pessoas baixassem a guarda de tentar tanto quando veem que não conseguem? Parece meio pessimista a ideia de olhar para a vida e se conformar com o que lhe é oferecido, no sentido de, vamos colocar um exemplo, né? Tem pessoas que dizem que têm o dedo podre para relacionamento, que sempre se relacionam com pessoas de determinado tipo, com determinada característica e por conta disso são infelizes. Se essa pessoa hipotética olhar para essa situação e falar assim: eu vou escolher dar uma pausa nessa dinâmica, eu vou escolher parar um pouco, abrir mão de me relacionar, porque se eu me relaciono só com esse tipo de pessoa, eu vou parar. E como não aparecem outros tipos de pessoas, eu vou ficar na minha. O que aconteceria? Será que essa pessoa ia morrer só? Ou será que ela ia começar a dar atenção a características, a comportamentos, a questões emocionais e psicológicas que ela não estava olhando antes? Eu levanto esse questionamento porque eu cheguei aos 30 esse ano e eu nunca tive um relacionamento sério. E não porque nunca, nesses anos todos, ninguém se interessou por mim. Não, houve interesse, só que eu sou uma pessoa que sempre prezei por olhar para dentro, por me conhecer e por ser de verdade e não seguir script. Até pela minha história, eu sempre saí do script, na verdade, por natureza. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim, é claro, porque até aí eu tentava seguir o script também. Mas por conta de olhar para mim e falar assim: cara, eu quero muito me relacionar. Aí o primeiro passo é a gente começar a buscar pessoas que nos interessam. Só que aí, no meu caso, o choque foi sempre me interessar por pessoas que não se interessavam por mim. Então, ficava no 0 a 0. Porque se um não quer, dois não briga, na verdade. E aí, eu fui ficando só. Aí, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, aí tem aquela coisa, né? Você escolhe demais, você é muito criterioso. De fato, existe esse ponto e eu acho que eu evolui muito nisso, porque ao longo dos anos eu fui vendo que realmente eu tinha alguns preconceitos, eu tinha algumas coisas, algumas definições enraizadas que não foram construídas por mim, foram coisas que eu fui adquirindo de situações ao meu redor. E isso foi moldando e a gente acaba pensando que isso é o que a gente gosta. Não, eu só gosto assim, assado. Mas não, foi só realmente uma construção que foi sendo feita na minha mente. E eu desconstruí muito dessas construções. Mas o fato é que nesse processo
eu tive esse primeiro ponto que foi correr atrás, né, que é natural, de você buscar pessoas que você se sente atraído, e assim foi. Depois dessa busca, né, e que a gente vai desconstruindo essas questões e começa a ver que encontrar uma pessoa não é tão fácil assim, uma pessoa que te agrade, e também o fato da gente começar a perceber que a gente não é tão maduro assim para a forma que a gente encara a expectativa naquilo não está sendo tão madura quanto poderia ser para que houvesse uma dinâmica mais que gerasse mais felicidade genuína ao invés de um conglomerado de expectativas, de crenças, de necessidade de aprovação, enfim, tudo que é diferente do que deveria ser, que é a felicidade plena em construir algo com alguém e fazer com que isso agregue na felicidade na vida pessoal, né? E aí, depois desse primeiro período de busca, na minha experiência, veio essa questão de perceber que eu não queria tanto assim pagar o preço de me relacionar com pessoas que não tinham muito a ver comigo. Então, por mais que eu tenha muito desejo até hoje de construir a história junto com alguém, eu comecei a optar por ficar mais quieto. E é claro que tem muito a ver com a minha personalidade, com a forma como eu vejo a vida e com as minhas expectativas em relação aos meus sonhos, ao que eu quero construir na minha história. Então, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, caseira, uma pessoa muito família. Eu gosto, apesar de não ter uma família hoje minha, eu sou uma pessoa que gosta muito de um ambiente familiar, de programas familiares. Então eu fui optando por ficar, por não procurar por relacionamentos até que eu encontrasse uma pessoa que eu veja que eu tenho a ver. Mas quando eu converso com pessoas que sofrem por diversas relações, não só afetivas como familiares, como eu disse no início do vídeo, eu percebo que as pessoas, quando elas veem que não está rolando, que está dando errado, que não está funcionando, que elas estão se prejudicando, que elas não vão mudar o outro, que os outros não vão se encaixar no que elas acham que deve ser o comportamento delas, elas continuam dando murro em ponta de faca, continuam insistindo, continuam querendo empurrar com a barriga essas relações. E aí, por conta disso que eu refletindo e faço essa pergunta novamente, o que aconteceria se todas essas pessoas escolhessem abrir mão, baixar a guarda, soltar mesmo e falar assim, poxa, não está rolando essa relação, eu vou soltar, e se vier outra pessoa e eu ver que vai rolar a mesma coisa de novo, eu não vou aceitar, eu vou ficar só. E eu acho que quando eu olho o meu exemplo, é justamente o que as pessoas não suportariam. Eu estou com 30 anos e nunca me relacionei por conta desse comportamento que eu tenho. E às vezes eu me pergunto se eu vou passar o resto da vida só. Só que quando eu vejo a forma que as pessoas se relacionam e o resultado que se tira disso, eu escolho continuar só. Não que eu seja perfeito ou que essa seja a melhor opção para mim, mas é a opção que eu acho menos desgastante psicologicamente e emocionalmente. Porque quando eu me deparo com alguém e eu vejo que a energia não bate 100% e eu vejo que eu posso vir a me frustrar, eu acho que a questão é que eu escolho evoluir e amadurecer pelo meu autoconhecimento, por aprender a cada dia como o mundo funciona de verdade, o que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos. Eu acho que quando a gente se deixa amadurecer, evoluir através de relacionamentos, eu acho que a gente está entregando uma carta branca para o sofrimento. Porque é claro que a gente evolui muito nos relacionamentos, seja familiar, afetivo, de todas as formas de relacionar com o outro, a gente evolui sim. Mas evoluir eu acho que é diferente de amadurecer. Então eu acho que aí que está o grande problema.
As pessoas não têm maturidade suficiente para se relacionar, não têm maturidade para construir uma história com outra pessoa. Se relaciona porque o script manda, porque a sociedade ensina que em determinada idade tem que casar, ter filho, e aí atropela tudo, porque se a pessoa olhasse para si mesma e visse a situação que se encontra emocionalmente, a maturidade também, ela ia admitir que não tinha condição de entrar naquilo. E as pessoas vão entrando em relações e vão empurrando com a barriga e não admitem que não rolou, sabe? Então, eu acho que as pessoas não suportam isso exatamente, se deparar com o fato de que ao escolher amadurecer para se relacionar, isso pode significar anos e anos de solidão, de solitude e ficar muitos anos nesse banho-maria sem ter ninguém para dividir, para construir e para compartilhar. Mas, por mais que seja dolorido, eu acho que vale muito a pena quando você se vê numa situação de ter superado isso. De novo, eu não sou perfeito, não sou santo, longe disso. Há momentos que bate aquela solidão, aquela vontade de estar com alguém, só que quando eu vejo o preço que se paga só para dizer que tem alguém para compartilhar, para estar junto, eu prefiro pagar o preço da minha solitude, porque comigo mesmo eu não me permito me decepcionar. Eu sou 100% verdadeiro comigo mesmo, até nos meus erros. Então, quando eu vejo quando eu enxergo que eu estou levando a vida de uma forma que está me prejudicando, eu chego para mim mesmo e eu admito isso e procuro forças para mudar. Mas no outro, infelizmente, a gente não é capaz de fazer isso. Então, eu sigo a vida com minha solitude. Não é a forma que eu quero que minha vida termine, longe disso. Eu quero evoluir, crescer e quero me relacionar com alguém que faça sentido para construir uma história junto comigo. Mas o que acontece? Quando você vê, existem vários exemplos de pessoas que viveram casamentos, por exemplo, de 20 anos e casamentos infelizes que foi só empurrando com a barriga e quando chegou nesse ponto, depois de 2 décadas, finaliza aquela história e aí por ter sofrido tanto, por ter vivido aquilo, aí encontra alguém que faz sentido de verdade, encontra alguém para construir a história depois de tantos anos. Mas aí eu me pergunto, né, se essa pessoa tivesse escolhido ficar só, porque eu acho que sempre há sinais, quando uma pessoa encontra outra e vê que a energia por mais que tenha desejo, por mais que tenha paixão, a pessoa sente que aquilo ali não casa 100%. Então, se essa pessoa hipotética tivesse escolhido ficar só, será que essa solitude ia durar 20 anos? Porque a partir do momento que as coisas começassem a emergir e ela ficasse firme em trabalhar isso só consigo mesma, sem precisar depositar as carências, as crenças, as necessidades, os sonhos no outro, será que, digamos que no pior cenário, essa pessoa evoluísse o mesmo tanto que evoluiu nesse casamento falido em metade do tempo, em 10 anos? Será que ela não estaria no lucro? Mas enfim, né, isso não é em toda a cabeça que essa ideia vai entrar e também não é esse o objetivo, mas eu levanto esse questionamento porque eu percebo que as pessoas repetem esse padrão e nunca é feliz de verdade porque não admitem a dor de viver de forma desconfortável, de viver o desconforto da solidão e da solitude. Mas eu tenho vivido dessa forma por muitos anos e por mais que eu deseje construir uma história com alguém e ter pessoas que compartilhem dos mesmos pensamentos que eu acredito muito que isso vai ser consequência de uma evolução que eu venho construindo nesse tempo todo de solidão e solitude. Enfim, né? Isso o tempo vai me dizer, mas essa é a minha personalidade. Eu sempre vou optar por estar só do que mal acompanhado, como diz o ditado. Não porque eu sou melhor do que alguém, longe disso.
ou porque as pessoas sejam piores do que eu, também não tem a ver com isso, mas tem a ver com o respeito à minha personalidade, ao que eu gosto. E se ao meu redor não encontro o que condiz com a minha vontade, meus desejos, ao que eu gosto, não tem por que eu forçar a barra com o que está ao meu redor e que não faz sentido com a minha essência. Por mais que isso signifique permanecer só, eu acho que faz sentido e eu estou sendo coerente com a verdade da minha essência. Eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Então, fica o questionamento: o que aconteceria se as pessoas pagassem o preço de se comportar assim? Será que com o tempo, depois de viver esse processo, será que não valeria a pena? E é esse o questionamento que fica e a reflexão. Gostaria muito de ouvir a opinião de quem escutou até o final. Se existem histórias parecidas com a minha nesse sentido. Se você ficou curioso com as entrelinhas do que eu falei sobre a minha história, sobre o que eu vivi em relação a isso, coloquem as perguntas no comentário que eu vou ter o maior prazer de gravar falando em relação a qualquer assunto que vocês peçam. E me conta se isso fez sentido para alguém e o que vocês acharam de todo esse assunto. Como o nome do canal diz, Espelho Meu, eu acredito muito que todos vocês que assistiram são os meus espelhos e têm aspectos a serem trabalhados e que eu acabei expondo aqui esses aspectos e pode ter sido gatilho aí, assim como através dos comentários de vocês venham expor aspectos meus que vivem em vocês e que sejam gatilhos para mudanças que eu preciso ter também. Então, eu desejo a todos sucesso nos relacionamentos e um abraço e até o próximo vídeo.